Os últimos treinamentos antes do Clássico Grenal de número 448 acontecem com Roger Machado tentando embaralhar a mente do técnico Mano Menezes. São 3 as possibilidades de escalação do time titular para a partida de domingo e em uma posição existem 3 alternativas. Quem surge como uma possibilidade de ser titular é Bruno Henrique, isto em cima também do possível desfalque de um jogador que vinha sendo peça-chave nas últimas partidas. A gente fala sobre esta história de Endrick no Inter. O jogador foi reprovado. O que aconteceu? Falaremos também sobre o risco de transfer ban no Inter em razão do atraso de pagamentos por parcelas de Diego Aguirre. Falaremos também a respeito de Fernando, que tem uma grande possibilidade de retorno ao Inter ainda neste ano. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante com os portões fechados. O penúltimo treino antes do Clássico Grenal deste domingo, Roger Machado fazendo os últimos ajustes para preparar a equipe visando esse confronto e tem muitas novidades importantes para a gente trazer aqui, tá? A primeira delas é a dúvida de um jogador importante do esquema colorado. Eu falo do uruguaio Alan Rodrigues, que não participou dos últimos treinamentos no CT Parque Gigante e vira uma dúvida para a partida deste domingo no estádio Beira-Rio. De acordo com o bastidor, o Alan Rodrigues teve um desconforto muscular e por isso não participou destas atividades. E se ele não treinar neste sábado, ele não vai para o jogo. Se ele treinar, vão tentar com que o Alan Rodrigues vá para a partida. Mas hoje, o meio-campista uruguaio é dúvida pensando neste Clássico Grenal. Se o Alan Rodrigues não jogar, quem entra em sua função é Bruno Henrique. E aí, desta forma, o Inter teria ainda algumas dúvidas em relação ao time titular e essas dúvidas eu vou trazer aqui, tá? São 3 possibilidades de time titular. Uma, onde... e aí tendo a dúvida de Alan Rodrigues e Bruno Henrique, tá? Dependendo da condição física do Alan Rodrigues. Mas uma delas é um esquema com 3 zagueiros, tendo Gabriel Mercado no time titular, a dupla de volantes, Thiago Maia e Alan Rodrigues ou Bruno Henrique, Alan Patrick como meia, Carboneiro e Borré no comando de ataque. A segunda opção seria um esquema com 3 volantes. E aí, Alan Rodrigues tendo a condição de jogar junto com o Bruno Henrique como volante e o Alan Rodrigues como um meia pela direita, em um 4-2-3-1, seria uma das possibilidades, ou até sendo um 4-1-3-2 com Thiago Maia de primeiro volante, o Bruno Henrique centralizado, Alan Rodrigues pela direita, Carboneiro pela esquerda, Alan Patrick e Borré na frente. A outra alternativa seria em um 4-2-3-1 tradicional. E aí o Tabata sendo o meia pelo lado direito. Mas todos os indícios hoje apontam para que o Vitinho não seja o titular, pelo menos dentro dos desenhos do que foi trabalhado pelo técnico Roger Machado. São 3 possíveis escalações para o Clássico Grenal, o que já pode embaralhar um pouco a mente do técnico Mano Menezes. Não sabe o que esperar em termos de escalação do Internacional e nem de formação tática. É o mistério do Grenal que já começa a surtir efeito no bastidor, começa já a ter impacto no bastidor para essa partida pelo Campeonato Brasileiro, tá? Avançando na pauta, na tarde desta sexta-feira eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o volante Fernando, que rescindiu seu contrato com o Internacional, não é mais jogador do clube, mas tem uma chance de voltar. Esteve envolvido em polêmicas nos últimos dias por uma declaração que deu para ESPN, mas ele deve ter nos próximos dias conversas com a direção do Inter, analisando e vislumbrando um possível retorno, a depender de algumas situações que eu expus nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir qual a possibilidade do Fernando voltar ainda este ano para o elenco colorado, tá?
Repercutiu muito nesta sexta-feira uma matéria publicada pelo Tomás Rames, do GE. Globo, onde ele fala sobre Endrick e repercute uma fala do pai de Endrick que se espantou com o fato do Inter ter recusado o jogador em testes quando o Endrick, hoje estrela do futebol europeu, tinha entre 9 e 10 anos. O Endrick, que foi um sucesso na base do Palmeiras, jogador de seleção brasileira, ele fez testes em vários clubes do futebol brasileiro. No Cruzeiro, no Atlético Paranaense, aprovado nesses dois clubes, assim como aprovado no Palmeiras. Mas dentro desta bateria de testes que ele fez, com 9 e 10 anos, esteve também o Internacional sendo testado. E o Inter recusou Endrick. O Inter teria reprovado o Endrick. É bom explicar que o Endrick é um jogador nascido em 2006, portanto, isto aconteceu quando ele tinha entre 9 e 10 anos de idade, 2015, 2016. Gestão pífero, tá? Comandava o Internacional e nas categorias de base houve um jogador do quilate do Endrick sendo reprovado. Já pensou se ele tivesse sido formado pelo Internacional? Como que seria o futuro do Inter hoje? Um jogador que foi vendido por mais de 200 milhões de reais, que ganhou um campeonato brasileiro sozinho praticamente pelo Palmeiras com 17 anos de idade, jogando demais, seria um patamar diferente, muito provavelmente, que o Internacional teria hoje, e é uma curiosidade bem interessante relatada nessa matéria hoje do Tomás Rames. Por último, vamos falar sobre a sanção que pode acontecer ao Internacional pela FIFA através da denúncia feita pelo Lanús da Argentina no atraso de pagamentos do Internacional referente à compra do lateral direito Bryan Aguirre. Ao todo, um valor de R$565 mil atrasou e por isso o Lanús denunciou o Internacional na FIFA. Muita gente fala, pô, o Inter vai ter um transfer ban? Pode, mas assim, não vai. Garanto que não vai, tá? O processo da FIFA, agora que ele foi oficializado na FIFA, inclusive dá um prazo maior pro Inter. Porque o Inter estava ali negociando, naquela conversa com o Lanús, não, já vou te pagar, já vou te pagar. Como o Lanús entrou na FIFA, agora o Inter tira o seu time de campo. Fala, cara, agora eu só vou pagar quando a FIFA disser. E aí o julgamento vai percorrer na FIFA, isso demora algumas semanas, talvez alguns meses. Quando sair o decreto da FIFA para que o Inter pague, dá-se um prazo de 45 a 60 dias para que o Inter pague. Se não pagar dentro desse prazo, aí é um transfer ban. Mas assim, pelo valor de 500 mil, o Inter tem esse dinheiro e consegue esse dinheiro quando quiser. E agora não vai pagar porque o juros, inclusive, está congelado em relação ao processo junto à FIFA. E o Inter vai esperar a FIFA dizer agora que o clube tem que pagar o Lanús. Pela atitude que o Lanús teve de denunciar na FIFA, o Inter até nem pode antecipar os pagamentos por uma questão jurídica e agora vai aguardar o desfecho disso tudo na FIFA, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar odds deste sábado pelo Campeonato Brasileiro, não jogos do Grenal ainda, tem Vitória e Fluminense, odd do Vitória 2,35 é o favorito, Botafogo e Galo, odd do Botafogo 1,68, Ceará e Bahia, odd do Ceará 2,6, Palmeiras e Fortaleza 1,4, tá pagando Palmeiras, tá? Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!